Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Lembra que no último vídeo sobre potência eu falei que radiciação tem a ver com potência? Pois é, radiciação nada mais é do que o inverso da potência. Por quê? Porque potência é o quê? É a multiplicação de fatores iguais, né? E depende da quantidade, você coloca o expoente lá das multiplicações. Já radiciação, é você descobrir qual é o valor anterior que ocasionou aquele valor que está na raiz. Como é que foi feito a potência que chegou àquele valor. Por exemplo, através de exemplo é melhor, né, para a gente explicar do que ficar só na teoria. Raiz quadrada de 4. A raiz, na verdade, quer saber qual o número que foi multiplicado duas vezes ocasionou 4. Então, nesse caso, o número é 2. Por quê? 2 elevado ao quadrado, 4. Certo? Raiz de 16. Oh, desculpa. Raiz quadrada de 16. Qual é? 4. Por quê? 4 vezes 4 dá 16. Ok, pessoal? Pessoal, existe alguma maneira de descobrirmos quando o valor é alto, se é raiz ou não? Sim, existe. Se nós utilizarmos, por exemplo, raiz quadrada de 25, como é que a gente vai saber? É só utilizar o MMC. 25 dá por quanto? 25 pode ser dividido por 2? Não, porque ele é ímpar. Pode ser dividido por 3? Não, porque 5 mais 2 dá 7. 7 não é divisível por 3. Pode ser por 4? Não. Por 5? Sim. Porque ele termina em 5 ou 0, né? Lembra a dica da divisão? Todo número é divisível por 5 quando ele termina com 5 ou com 0. Então, 25 dividido por 5 dá o quê? 5, porque 5 vezes 5 é 25. Isso é igual a 5 vezes 5, que é igual a 5 ao quadrado. Então, raiz de 25 é a mesma coisa, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Agora existe uma pequena demonstração porque o valor vai dar 5. Porque toda raiz elevado a um índice n, e aqui, por exemplo, for um expoente m, é a mesma coisa de você representar ela em potência assim, o m de dentro sobre n. Esse m daqui vai para cima da fração e esse n do índice vira o denominador. Então, toda a fração pode ser transformada em uma potência, ou toda a raiz, desculpe, toda a raiz pode ser transformada em uma potência elevada a uma fração. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? Repete o 5 que está dentro da raiz, coloca o tracinho da fração, coloca esse índice aqui embaixo e o expoente da base do número você coloca em cima. Então,
5 elevado a 2 sobre 2 é a mesma coisa de 5 elevado a 1. Concorda que 2 dividido por 2 dá 1? Então vai ser o quê? 5. Certo, pessoal? Lembrando que toda a raiz pode se transformar em uma potência de fração. Vamos lá. Outro número. Raiz. Agora não vai ser mais quadrada. Raiz cúbica de 27. Opa. Hoje eu estou errando muito. Raiz cúbica de 27. Pô, professor, eu não sei qual é a raiz cúbica de 27, então vamos lá. 27. 7 com 2, 9. Então ela pode ser divisível por 3. Então dá 3 aqui, ó. 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27, não é isso? 9. 9 é divisível por 3? É. Dá 3 aqui embaixo. Dá 3 aqui. Aqui dá 1. E aqui fica 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 ao cubo. Lembra de potência? Mantém a base e soma os expoentes. Quais os expoentes daqui? 1, 1 e 1. 1 mais 1 mais 1. Então é a mesma coisa da potência de 3 ao cubo. Como é que a gente transforma isso aqui, gente? Coloca. Opa. O 3. Coloca a fraçãozinha. O 3 do índice vai para o denominador. E o 3 do expoente vira o numerador. 3 dividido por 3, 1. 3 elevado a 1, isso é igual a 3. Precisa fazer isso o tempo todo? Não. É só colocar aqui, ó, 3 dividido por 3 dá 1 e vai para o abraço, certo? Mas como nós temos que explicar da onde veio isso, né? Porque a gente divide 3 por 3, então eu tenho que fazer esse passo um pouco mais diferente, né? Um pouco mais trabalhoso, né? Vamos lá. Raiz quadrada. Opa aí, vamos diferenciar um pouquinho. De 125. Como é que a gente vai resolver isso aí, pessoal? Tranquilo. Vamos lá. E 125 eu não sei a raiz de cabeça, então vamos lá. 125. 5 com 2, 7 com 8. É divisível por... Primeiro, ele é divisível por 2? Não, porque 5 é ímpar, não é? Então vamos para 3. 3. 5 mais 2, 7 e 1, 8. Não é divisível. Vamos logo por 5, né? Porque ele termina com 5. Então 125 dividido por 5 dá quanto? 25, né? Porque 5 vezes 5 dá 25, vão 2. 5 vezes 2, 5 vezes 5, 25, né? Vão 2. 5 vezes 2, 10, né? 125 dividido por 5 dá 2 vezes 5, 10, para 12, 2, baixo 2, 25 dividido por 5, dá quanto? 5, né? Então dá 25. Então, agora vamos lá. 25 dividido por 5 dá 5, que dá por 5, que dá 1. 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 5 ao cubo. Não precisa, né, pessoal? Eu falar 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 5 ao cubo. Nós já temos consciência do que é isso, né? Opa! Raiz quadrada de 125 é 5 ao cubo.
3 pode ser divisível por 2? Pode, mas sobra resto, né? Então, o que é que a gente pode fazer aí para facilitar a vida do aluno? É só colocar. Lembra lá de potência? Multiplicação de potência. Se você tem x elevado ao quadrado vezes x a terceira, é a mesma coisa de x elevado a 2 mais 3, que é igual a x à quinta, lembra? Que mantém a base e somos expoentes? Então vamos lá. Qual o menor número próximo de 3 que é par? O número 2, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Opa. Coloca a fração, a raiz, eleva ao quadrado. Transforma 5 ao cubo e 5 à segunda vezes 5. Aqui seria 1, não precisa botar, né? Se você vê 5 ao quadrado vezes 5 elevado a 1, dá 5 ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa disso. Eu não transformei nada. Eu só fiz, como falaria no português, né? Fiz o sinônimo do número, né? 5 ao cubo é a mesma coisa de 5 ao quadrado vezes 5. Então agora a gente pode dividir. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 é a mesma coisa de 2 dividido por 2 dá 1. Então isso aqui é 5 elevado a 1. Precisa botar 1? Não. Então vamos apagar. Opa, esse daqui. Esse aqui é 1. 1 dividido por 2 fica 1,5, né? Então, continua a multiplicação vezes 5 elevado a 1,5. Tá certo aí, pessoal? Está. Mas eu poderia colocar de outra forma? Claro. Lembre que raiz é uma potência de fração. Isso daqui é uma potência de fração. Então eu posso repetir o 5, que eu tirei da raiz, né? Ele ficou com o número inteiro na potência, vezes raiz quadrada de 5. Pessoal, lembre que na matemática, raiz quadrada não precisa colocar o número 2 aqui, ó. Certo? Quando você tiver uma raiz que tem nada no índice, então é uma raiz quadrada, ok? Então vamos começar a trabalhar assim, ó. Inicialmente eu botei 2 para poder vocês aprenderem. Agora, quando não tiver nenhum número na raiz, é uma raiz quadrada, certo? A partir de raiz ao cubo, ela se torna necessário colocar, certo? Agora vamos nas propriedades da raiz. Quando você tiver raízes de mesmo índices, nesse caso não vou colocar mais, né? Elevar, vou botar um número aqui, por exemplo, 2 vezes raiz de 2, você faz o seguinte, cria uma raiz só, porque ele tem o mesmo índice, e só faz multiplicar os números que estão dentro. Por acaso aqui são números iguais, vai ficar raiz de 4. Quem é raiz de 4? Raiz de 2 ao quadrado. 2 dividido por 2, 1, então é raiz de 2. Certo? Por isso que quando vocês vão ter que saber, quando você multiplica por raízes iguais, você elimina a raiz. Por exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é o valor 3. Por quê, professor? Lembre-se que 3 vezes 3 é igual
raiz de 9 ou raiz de 3 ao quadrado. Isso daqui dá o quê? 2 dividido por 2 daqui de cima é igual a 1. Isso é igual a 3. Beleza? Raízes iguais sendo multiplicadas, corta, ele fica o número puro, certo? Vamos lá. Agora, se você tiver números diferentes, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Isso aqui é a mesma coisa de 3 vezes 2 igual a raiz quadrada de 6. Tranquilo, né? Agora lembre-se que o índice tem que ser igual. Ok? E quando você tem uma raiz dentro de outra raiz? Opa! E aí, gente, o que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou explicar para vocês por que esse valor, você multiplica esse valor daqui, o índice daqui, com esse índice. 2 vezes 2, 4. Isso aqui é a mesma coisa de raiz quarta de 2. Ok? Você multiplica raiz com raiz e fica 4. Mas por que fica isso? Vamos voltar às origens. Raiz de 2. Quem é raiz? Lembra que uma raiz é uma potência de uma fração? Então vamos lá. Vamos primeiro resolver esse termo daqui. Isso aqui é a mesma coisa disso, né? 2 elevado a 1,5. Certo? E esse segundo termo é o quê? É a mesma coisa. Você vai botar parêntese. 2 elevado a 1,5 elevado a essa potência daqui. 1,5. Porque esse termo todo aqui, ó, é elevado a 1. Lembra que o numerador fica em cima e o denominador, que é o índice, fica embaixo. Agora vamos voltar para o assunto de potência. Quando a potência está dessa forma, como é que a gente faz? Mantém a base e multiplica os expoentes. Como é que faz multiplicação de fração? 1,5 vezes 1,5. Multiplica denominador com denominador, ou denominador com denominador, numerador com numerador. Isso é igual ao quê? 1 quarto. Então isso aqui é elevado a 2 elevado a 1 quarto. Como é que a gente transforma isso em raiz? Como é que a gente faz o inverso disso aqui? Abre a raiz, coloca o índice no lugar e esse 1 vai ficar dentro na potência dele. Precisa colocar? Não. Então vamos lá apagar. Não é a mesma coisa? Isso, disso? Precisa, professor, fazer isso? Não. Eu só quero que vocês entendam por que multiplica as raízes, certo? Agora, como é que... Outra propriedade. Se você tem um número multiplicado com uma raiz qualquer, vou botar raiz quadrada, né? Porque a gente está usando uma raiz quadrada. 3 vezes raiz quadrada de 2. Como é que a gente resolve isso aqui? Ou deixa desse jeito, ou então coloca ele dentro da raiz. Mas é assim só? Coloca? Não. Lembra que eu expliquei na tela anterior que qualquer número que está dentro da raiz, você tem que dividir esse por esse para ele poder sair, para ficar 3.
Você divide 2 com 2 do índice aqui, não é isso? Se você dividiu, para ele entrar, você vai ter que adicionar, né? Se você dividiu, tem que adicionar. Se aqui era quadrado, você vai ter que colocar quadrado novamente. 2 vezes 3 ao quadrado. Por quê? Vamos voltar. 2 dividido por 2, 1. O 3 sai. Volta para essa situação daqui. Ok? Então, se você quiser colocar na raiz de novo, você tem que adicionar o número que estava aqui na raiz. Se ele... Agora, por exemplo, se ele fosse 3 ao quadrado, raiz de 2, como é que a gente faria? Aí você teria que multiplicar com 2 daqui, certo? Isso ficaria 2 vezes 3 a quarta. 4 dividido por 2, dividido por 2, fica 2. Olha o 2 aqui. Viu como é fácil, pessoal? Agora vamos brincar um pouquinho. Raiz... quadrada não precisa botar. Raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 3. Como é que a gente resolve isso aqui? Professor, eu lembro que as raízes de várias raízes você pode multiplicar, mas só que tem um pequeno problema. Esse número daqui, ó, não está aqui dentro. Você tem que primeiro colocar ele para dentro da última, para dentro da última raiz. Então, como é que a gente faz? Repete a primeira raiz, repete a segunda, 3, repete a terceira, só que agora você coloca um número, né? O terceiro, o 3 já estava, só que o segundo, ele entrou. Para entrar tem que colocar, multiplicar com o número que estava aqui em cima. Aqui é 1, 2 vezes 1 é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Ok? Agora a gente pode resolver. Cria uma raiz só grandona. Multiplica os índices. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Raiz 12 de 3 vezes 2 a segunda. Ok? A gente pode simplificar aí, se quiser. Aqui, ó. Nós podemos deixar a raiz 12 de 3 e multiplicar. Aqui não é par. O 2 não é par. E o 12 também não são múltiplos. Então você pode dividir, ó, 12 por 2 e 2 por 2. 12 dividido por 2 dá o quê? 6. 2 dividido por 2 dá 1. Então vai ficar o 2 puro. Isso daqui é a mesma coisa disso aqui. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar, colocar lá nas perguntas, né, lá do YouTube, que eu terei o maior prazer em responder. Valeu? Abração a todos e bom estudo.